E aí, Naval na área, seja bem-vindo a mais um vídeo. E neste vídeo hoje a gente vai estar lendo aqui mais uma vez mais um capítulo de Provérbios. E o capítulo de hoje, seguindo o nosso roteiro de leituras aqui, né? A gente vai ler o capítulo 6. Se você se pergunta aí qual versão da Bíblia eu estou lendo a Bíblia King James Fiel 1611. Então, sem enrolação, vamos lá, né? Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim: Versículo 1: Meu filho, se fores fiador do teu amigo, se feriste tua mão com um estranho, tu és laçado pelas palavras da tua boca. Tu és tomado pelas palavras da tua boca. Faze isto agora, meu filho. Livra-te quando estiveres na mão do teu amigo. Vai, humilha-te e certifica teu amigo. Não dê sono aos teus olhos, nem sonolência às tuas pálpebras. Livra-te como uma gazela da mão do caçador e como um pássaro da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Aliás, aqui já é o versículo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera seus caminhos e sê sábio, que não tendo guia, feitor, nem governador, provê seu alimento no verão, e junta sua comida na colheita. Ó preguiçoso, por quanto tempo dormirás? Quando te levantarás do teu sono? Ainda um pouco mais de sono, uma soneca, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim virá a tua pobreza, como quem viaja, e a tua necessidade como um homem armado. Versículo 12. Uma pessoa má, um homem malévolo, anda com a boca perversa. Ele pisca com seus olhos, fala com os pés e ensina com os dedos. A perversidade está no seu coração. Ele maquina coisas ruins continuamente. Ele semeia a discórdia. Portanto, sua calamidade virá repentinamente. Subitamente será quebrado, sem reparação. Versículo 16. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Sim, 7 são abominações para ele. Olha, presta atenção. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Sim, 7 são abominações para ele: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina ideias perversas, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que fala mentiras e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Meu filho, guarda o mandamento de teu pai, e não abandones a lei da tua mãe. Ata-os continuamente sobre o teu coração, e amarra-os ao teu pescoço. Quando saíres, ele te guiará. Quando dormires, te guardará. E quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei é luz. E as repreensões da instrução são o caminho da vida, para te guardarem da mulher má, das lisonjas da língua da mulher estrangeira. Não cobices no teu coração a sua beleza, nem te deixes levar pelas suas pálpebras, porque por meio de uma mulher indecente um homem é levado a pedir um pedaço de pão, e a adúltera caçará pela vida preciosa. Pode um homem tomar fogo em seu peito e suas roupas não se queimarem? Pode alguém andar sobre as brasas e os seus pés não se queimarem? Assim aquele que entra a mulher do vizinho, 29. Assim aquele que entra a mulher do seu vizinho, quem quer que a toque não será inocente. Os homens não desprezam o ladrão, se ele rouba para satisfazer a sua alma quando está com fome. Mas se for achado, restaurará o tanto 7 vezes, dará todos os bens da sua casa. Mas o que comete adultério com uma mulher tem falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a própria alma. Uma ferida e desonra ele terá, e a sua repreensão não será apagada, porque o ciúme é a fúria de um homem, porque ele não poupará ninguém no dia da vingança. 35, finalizando, ele não considerará nenhum resgate, nem descansará satisfeito, mesmo que lhe des muitos presentes.
Glória a Deus. Quase que eu espirro. Vamos voltar aqui do versículo 1, lendo e destrinchando todos esses provérbios. Me diz aí, o que você tem pegado dessas leituras que a gente tem feito? Bom, uma das coisas que a gente já pode pegar de cara aqui é o quê? É que essa instrução, ó Filho de Deus, é para você, pois Provérbios escrito por Salomão, inspirado pelo nosso Senhor, diz assim: meu filho, Jesus falando contigo, meu filho, se fores fiador do teu amigo, se ferires tua mão com um estranho, tu és laçado pelas palavras da tua boca, tu és tomado pelas palavras da tua boca. Como assim? Meu filho, se fores fiador do teu amigo, o que é fiador? Eu sinceramente nem sei explicar tão bem aqui. Talvez você que esteja assistindo aqui já sabe o que é fiador, mas para quem não sabe, por exemplo, fiador é alguém que vai colocar o dele na reta para... Por exemplo, se você tem uma dívida com alguém e você não é de confiança, você não tem crédito, digamos que para pegar um empréstimo com alguém, o que você pode fazer? Você pode usar alguém que tenha crédito, ou seja, alguém que tem um nome melhor que o seu, por exemplo, para que essa pessoa possa se colocar à frente ali do empréstimo e para que pela confiança que não tem em você, mas que tem nessa outra pessoa, você possa pegar esse tal empréstimo. Isso também acontece, por exemplo, quando você vai alugar uma casa. Normalmente é pedido um fiador, ou seja, caso você não consiga pagar o aluguel, caso você destrua alguma coisa da casa que está no contrato, que você tem que deixar intacta, alguma coisa assim, e se você não tiver condições de pagar isso, se você não tiver condições de restituir, restaurar isso, lá no contrato é colocado alguém como fiador, para que se você não conseguir pagar, para que se você não conseguir restituir, o que vai acontecer? Eles primeiro vão em você e se você não tem, eles vão na outra pessoa. Então, quando a palavra diz aqui o seguinte: meu filho, se fores fiador do teu amigo, agora você está entendendo já, né? Se fores fiador do teu amigo, se ferires tua mão com um estranho, tu és laçado pelas palavras da sua boca. Se você se colocou como fiador, você está laçado por isso. Tu és tomado pelas palavras da tua boca. Versículo 3. Faze isto agora. Isso é Deus falando assim, ó, faz isto agora, meu filho, e livra-te. O que Ele quer que você faça? Que você se livre disso, porque você acabou de se colocar em dívida com alguém. Jesus ele veio o quê? Veio tirar as nossas dívidas, pagar as nossas dívidas, e você fica se metendo nas dívidas dos outros. Olha, eu vou te falar, se você se coloca na dívida, em uma dívida com alguém, até o próprio Deus vai querer que você pague aquilo, de verdade. Pois como Ele quer que sejamos fiéis para com Ele, Ele quer que sejamos fiéis com toda a palavra que da nossa boca sair para o homem, por exemplo. Pois Ele não quer somente que a gente agrade a Ele. Aliás, Ele quer que a gente agrade a Ele e não aos homens. Porém, quando você coloca a sua palavra diante de alguém, você tem que cumprir isso. Ninguém te obriga a prometer nada, a jurar nada, a dar a sua palavra sobre alguma coisa. Mas quando você dá a sua palavra sobre algo, você é obrigado a cumprir. Então, o provérbio nos diz assim, ó, faz isto agora, meu filho, e livra-te quando estiveres na mão do teu amigo. Vai, humilha-te e certifica teu amigo. Ou seja, se já aconteceu essa parada, e se o seu amigo não teve como pagar ou restituir, eles já foram buscar a você, olha só que já foram cobrar de você, olha só que o provérbio diz. Quando estiveres na mão do teu amigo, vai, humilha-te e certifica o teu amigo. Certifica quem? O teu amigo, que você deu a palavra, que se ele não pagasse, você pagaria. Então vai e certifica, porque você deu a sua palavra. Então no 4 diz assim, não dê sono aos teus olhos,
nem sonolência às tuas pálpebras. Enquanto você não resolver isso, não dê sono aos teus olhos, nem sonolência às tuas pálpebras. Versículo 5. Livra-te como uma gazela da mão do caçador. Se livra disso logo. Tira a dívida logo da sua vida. E como um pássaro da mão do passarinheiro. 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera seus caminhos e ser sábio. Aqui já falando de outra coisa. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera seus caminhos e ser sábio. Quem nunca, né, quando criança, já não viu uma parábola sobre a formiga e o gafanhoto? Que a formiga, durante o verão, ela trabalhava, vivia trazendo comida, alimento para o seu estoque, enquanto o grilo, ele estava lá só cantando, enfim, só cantando e cantando. E quando chega o inverno, o que acontece? A formiga ela está cheia de alimento e o grilo, o gafanhoto, não tem nada. Então ele vai pedir para a formiga: ó preguiçoso, ó o que a palavra fala para ti. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, vai aprender com ela. Considera seus caminhos, considera os passos que a formiga dá. O que ela faz? Ela estoca alimento para os dias difíceis. Enquanto a colheita pode ser feita, enquanto ela pode sair para fora. Aqui no Brasil a gente não vive isso, mas em lugares mais em que as estações do ano são mais bem divididas, são mais bem, digamos que, firmadas, o verão é verão, inverno é inverno, primavera é primavera, e o verão é quente, mas o inverno é frio e congela a formiga, por isso realmente ela estoca alimento. Então vai ter com a formiga preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Que não tendo guia, quem não tem guia? A formiga, que não tendo guia, ou feitor, nem governador, provê seu alimento no verão e junta comida na colheita. Versículo 9. Ó preguiçoso, por quanto tempo dormirás? Quando te levantarás do teu sono? Quando? Quando que isso vai acontecer? Versículo 10. Ainda um pouco mais de sono, né? É o que o preguiçoso quer. Ainda um pouco mais de sono, uma soneca, um pouco a repousar de braços cruzados. Esse é o pensamento do preguiçoso. Só mais um pouquinho. Não vai fazer nenhum mal, né? Mas é só mais um pouquinho infinito. Só mais um pouquinho infinito, que nunca mais acaba. Versículo 11. Assim virá a tua pobreza, como quem viaja, e a tua necessidade, como um homem armado. 12. Uma pessoa má, um homem malévolo, anda com a boca perversa. Outro assunto já, outra coisa aqui já. Vamos lá, do 12. Pega aí comigo. Uma pessoa má, um homem malévolo, anda com a boca perversa. Ele pisca com seus olhos, fala com seus pés, ensina com os dedos. Vamos destrinchar esse negócio aqui. Olha só, no 12. Uma pessoa má, um homem malévolo, anda com a boca perversa. Sempre falando coisas ruins, falando mal, enfim, jogando para fora só coisa ruim. Nada de gratidão, nada de agradecimento, só coisa malévola, só coisa perversa. Aí no 13 diz assim: ele pisca com seus olhos, fala com os pés e ensina com os dedos. Fala com seus pés quer dizer o quê? Ele fala com os pés. Ou seja, a intenção dele, aquilo que ele quer fazer, ele já demonstra por onde ele vai, aonde ele vai ir para fazer as coisas perversas. E diz assim: e ensina com os dedos, ou seja, com as suas mãos, as perversidades que ele faz, ele ensina aquele que o vê. Aí no 14 diz assim: a perversidade está no seu coração. Ele maquina coisas ruins continuamente.
ele semeia discórdia. Isso aqui, o provérbio está te falando por quê? Para você identificar aquela pessoa que é assim. E nos tempos que a gente vive hoje, a gente pode não ver totalmente essas pessoas com todas essas características, mas pega umazinha dessas características nas pessoas que estão ao seu redor para você conhecê-la, para você entendê-la, se ela está andando em perversidade, em maldade ou não. Porque que muitas das coisas estão sendo escondidas no nosso tempo, que muitas das coisas estão sendo até feitas como boas coisas, sendo más, porém você pode identificar aqui a pessoa perversa que está ao seu redor e tirar ela da sua frente. Portanto, identifica. Aí continua dizendo assim: a perversidade está no seu coração, ele maquina coisas ruins continuamente, ele semeia discórdia, no 15. Portanto, sua calamidade virá repentinamente. Não queira estar perto ou com ele quando a calamidade vier, pois pode respingar em você. Subitamente será quebrado, sem reparação. Uau. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Olha só, estas 6 coisas o Senhor odeia. Sim, 7 são abominações do Senhor. Ou seja, das 7 coisas que vão ser ditas aqui, Deus, ele simplesmente abomina. E diz assim, ó, no 17, o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina ideias perversas, pés que se apressam a correr para o mal. Lembra do que eu te falei? A testemunha falsa que fala mentiras e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Meu filho, guarda o mandamento de teu pai e não abandones a lei da tua mãe. Bom, vamos entender aqui uma coisa. Qual o contexto disso aqui? É um contexto judaico. Contexto judaico, onde a lei do Senhor era guardada. Então, aqui no 20 diz assim, ó, meu filho, guarda o mandamento de teu pai. Ou seja, guarda o mandamento que foi falado a teu pai. E não abandones a lei da tua mãe. Não abandones a lei do Senhor. Ou seja, tanto o mandamento como a lei são o mandamento e a lei do Senhor, dadas aos seus antepassados, ao seu pai, à sua mãe, ao seu avô, ao bisavô. Então, meu filho, guarda o mandamento do teu pai e não abandones a lei da tua mãe, do seu Senhor. Ata-os continuamente no teu coração e amarra-os ao teu pescoço. Uma coisa bem clara que a Bíblia nos diz é sobre guardar o mandamento, guardar a lei. Isso quer dizer o quê? Quando a palavra fala guardar, lembrando que como a Bíblia é traduzida até para os dias de hoje, é de uma forma assim mais arcaica, assim, digamos que uma forma mais antiga, né? Hoje em dia, muitas das formas de dizer as coisas mudaram um bocadinho, sabe? E o que acontece? Às vezes, a gente não entende tão bem o que a Bíblia está nos dizendo. Por exemplo, nessa questão de guardar. Guardar, nos tempos de hoje, seria praticar. Então, quando fala assim, ó, guarda no teu coração a lei do Senhor, guarda no teu coração isso ou guarda aquilo, pratica isso. Pois praticando, realmente você guarda isso no seu coração. Praticando, você faz enraizar e permanecer isso no seu coração. Então, olha só o que diz: ata-os continuamente sobre o teu coração. A palavra diz assim: se você olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, você já adulterou com ela, uma mulher casada. Ou seja, o seu coração, ele tem extremamente, mas muito poder. E quando você o usa de forma indevida, assim como você pode usá-lo para o bem, para amar, pois é daqui que o amor sai, é daqui que Deus fala através de nós. Se você deixá-lo sujar e usá-lo para maquinar o mal, para pensar, para odiar, para abominar o seu irmão,
sabe o que vai acontecer? No seu coração, mesmo sem fazer o ato lá, você já pecou. Portanto, quando a palavra fala assim, ata-os continuamente ao seu coração, guarda-os continuamente aqui, ela está falando, além de praticar, enraiza esse negócio aí, se lembra todos os dias disso, leia com seus lábios, fale com seus lábios, leia com seus olhos, ouça com seus ouvidos e discirna isso com o seu coração, todos os dias e continuamente. Não para com isso. Quando saíres, ele te guiará. Quando dormires, te guardará. E quando acordares, falará contigo. O quê? A lei, o mandamento do Senhor. Hoje a gente vive na graça, mas todos os ensinamentos, toda a instrução que o Senhor te deu ainda está aqui. Tanto aqui no Velho Testamento, como também no Novo Testamento. Portanto, tira o melhor de tudo isso aqui. Tira o melhor de tudo que a gente está aprendendo, para que você possa se guiar pelo caminho correto. Porque olha só o que diz aqui no 22. Quando saíres, ele te guiará, o mandamento, a lei, a graça te guiará. Quando dormires, ela te guardará. E quando acordares, falará contigo. 23. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei é luz, e as repreensões da instrução são o caminho da vida, para te guardarem da mulher má, das lisonjas da língua estrangeira, das lisonjas da língua da mulher estrangeira. Ou seja, falando aqui mais uma vez de um contexto judaico. Os judeus, eles não se casam, não se dão em casamento com pessoas de fora que também não são judias. Então a palavra diz assim, ó, para te guardares da mulher má, das lisonjas da língua da mulher estrangeira. Não cobices no teu coração a sua beleza. Isso serve para nós também, já vou falar de julgo desigual. Julgo desigual é o seguinte, se você está em um relacionamento com alguém e essa pessoa pensa totalmente fora daquilo que você pensa, sabe o que vai acontecer? Ou você vai dominar a relação com o seu pensamento, ou ela vai dominar a relação com o pensamento dela. E não tem como você estar em um relacionamento com alguém e vocês ficarem pensando de formas diferentes. Um dos dois vai ir para um lado. E você vai arriscar ser a pessoa que vai ir para o outro lado, que vai deixar Cristo pela outra crença? Nem tenta isso. Aí no 25 diz, não cobices no teu coração a sua beleza, nem te deixes levar pelas suas pálpebras. Não se deixe levar pela beleza, pela ameiguice, pelas palavras doces que saem da sua boca. Não se deixe levar pelas coisas que você pode enxergar e sentir com a sua carne, mas pensa em espírito o que você está fazendo. E se isso realmente é o bom a se fazer. E não é, né? Segue o conselho aí do provérbio. 26. Porque no meio de uma mulher indecente, um homem é levado a pedir um pedaço de pão. Você vai ser levado à miséria. Você vai, no final das contas, nem ter a ela e nem ter mais nada. No final das contas, você vai perder até a comunhão com o seu Deus, que é o que a gente tem de mais precioso. E a adúltera caçará pela vida preciosa. Se você é um homem bom, uma pessoa boa, pode ter certeza que Deus irá te guiar para uma pessoa boa. Uma mulher, se você está me assistindo, o Senhor irá te guiar para um homem bom também. Porém, eu vou te falar, como é que diz na palavra, o adúltero ou a adúltera caçará pela vida preciosa. Ela te dominará pela carne. 27. Pode um homem tomar fogo em seu peito e suas roupas não se queimarem? Não, né? 28. Pode alguém andar sobre as brasas e os seus pés não se queimarem? Não, né? Meu Deus. Segue a lógica, moço. Pensa com o espírito. Pensa na sua alma. Não age segundo a carne. Porque a carne, quando está na paixão, por exemplo,
ela fica totalmente dominada quimicamente, ela fica como alguém que está drogado, um dependente químico, que não consegue, por exemplo, ler isso aqui e tomar, no contexto dela, a verdade disso. Pode um homem tomar fogo em seu peito e suas roupas não se queimarem? Não pode. Porém, para a pessoa que está quimicamente não vivendo isso, o que vai acontecer? Pode um homem tomar fogo em seu peito e suas roupas não se queimarem? Para a pessoa que está apaixonada, que está quimicamente... Foi mal, o pessoal apareceu aqui e me distraiu. Para a pessoa que está aqui quimicamente entorpecida, ela não vai conseguir ver a realidade. Aí no 29 diz: assim, aquele que entra a mulher do seu vizinho, quem quer que a toque, não será inocente. Os homens não desprezam um ladrão, se ele rouba para satisfazer a sua alma quando está com fome, porque fome, se a pessoa passar fome demais, vai para a morte. E é compreensível quando alguém está miseravelmente com fome e rouba para se alimentar, porque é uma coisa instintiva que, se ele não fazer, ele vai morrer, né? Mas se for achado, restaurará o tanto 7 vezes, dará os bens da sua casa. Pois quem o achar roubando para comer, por exemplo, vai ter misericórdia dele. Portanto, irá fazer isso. Aí no 32 diz: mas o que comete adultério com uma mulher tem falta de entendimento. Meu Deus. Aquele que faz isso destrói a própria alma. Coitada da alma que fica aflita depois disso, por causa de uma decisão do corpo. 33. Uma ferida e desonra ele terá, e sua repreensão não será apagada, porque o ciúme é a fúria de um homem. Portanto, ele não poupará ninguém no dia da vingança. Ele não considerará nenhum resgate, nem descansará satisfeito, mesmo que lhes dês muitos presentes. Isso é pura realidade. Um homem traído, um homem que teve a sua confiança em alguém quebrada, ele buscará por vingança. Se for um homem que não tem discernimento no Senhor, entendimento no Senhor, ele buscará a vingança de forma tremenda e ele não vai parar. Ele vai sujar o coração dele com isso e só vai pensar naquilo. E não vai parar enquanto não conseguir se vingar. E é isso que a palavra nos diz e é isso que a gente vê na realidade. Portanto, vamos seguir mais uma vez os mandamentos do Senhor, a sabedoria dele, o discernimento que ele nos dá através dos provérbios aqui, através da sabedoria que ele hoje e todos os dias continuamente continua nos dando. Esse foi o provérbio de hoje, provérbio 6. Muito bom, muita sabedoria. Já fazia um tempo que eu não estava gravando vídeos. E vamos continuar. Comprei um celular novo, tô com a câmera nova. Mas fiquei sem celular um tempo, me mudei e finalmente acho que agora vai dar. Acho não, tenho certeza. Deus nos proveu o que era necessário, falou com a gente e agora é só tocar para frente. Agradeço a sua presença, tamo junto até depois da consumação de todas as coisas. Eu te espero ver lá. E até a próxima. Até amanhã. Tchau, tchau.